Olá, pessoal, professor Danilo aqui. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que todos e todas estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da variação linguística, né? Um conteúdo que é muito debatido, é muito visto, né? Vocês vão ver bastante ainda a respeito dele, e também bastante polêmico, né? Atrelado a isso, depois eu vou conversar com vocês, né, em uma próxima aula, a questão do preconceito linguístico. Então, não tem como falar em preconceito linguístico e não citar esse linguista renomado que é Marcos Wagner. Então, vamos conhecer um pouquinho das teorias, certo? Acerca desse autor e desse escritor, desse crítico importantíssimo na nossa língua. Mas aí por que eu digo, né? Porque eu falei agora há pouco que é um conteúdo muito polêmico. Existe o que nós consideramos, né, o preconceito também voltado à questão da fala, né, a maneira como alguém fala, a maneira como alguém se expressa por meio da linguagem verbal, por meio da palavra. E você deve se perguntar, poxa, mas ainda, professor, né, em pleno século XXI, ainda, tá? E eu gostaria que vocês entendessem uma coisa, e eu trago isso no seguinte slide. A língua se transforma e se adapta de acordo com diversos fatores. Nós vamos ver alguns desses fatores hoje, conforme intenções e necessidades. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos hoje ver como é que isso acontece. Tanto na questão da linguagem, o centro é a linguagem verbal. Verbal por quê? Porque o nosso foco aqui agora é a palavra, tá certo? Seja escrita ou falada. Nós vamos ver dentro desses dois campos, né? No campo da escrita e no campo da oralidade, certo? E aí vocês vão entender que o seguinte, a língua, ela é um elemento vivo. As palavras, elas são vivas. Como assim? Vejam só, elas sofrem transformações ao longo dos tempos. Então, é o que acontece com a gente, certo? Então, por exemplo, nascemos em um determinado momento, estamos em evolução, né, nessa etapa da evolução, do desenvolvimento, e um dia nós vamos morrer, né? Nós vamos deixar de existir. Assim acontece também com as línguas, e a gente entra em outra questão, né? Não é que nós não vamos mais existir, que nós seremos esquecidos, não é? Não é bem assim, mas vamos lá. As línguas, né? No caso das palavras, acontece também isso com as palavras. Elas nascem em um determinado momento, elas passam por transformações, né? Então, uma palavra que gera, e é por meio dessa palavra nós criamos outras, e aí sucessivamente, e vai chegar um momento em que elas vão deixar de existir, tá? Ou como nós dizemos, elas entram em desuso. Elas são chamadas também de palavras arcaicas, ou seja, aquelas que ninguém mais, ou pelo menos uma minoria, né, um nicho, um grupo muito pequeno, muito reduzido, que usa apenas, tá certo? Então, a primeira coisa, não esqueçam disso, as palavras, elas são vivas. À medida em que nós evoluímos, à medida em que nós nos transformamos enquanto ser, enquanto pessoa, as palavras, elas vão se transformar e elas vão se modificar também, tá bom? E aí, conforme intenções ou necessidades. Intenções o quê? São aquelas, no caso, é um processo que é instantâneo, tá? Ou seja, é o povo, né? Então, de tanto a pessoa, né, de tanto a massa, né? Quando eu falo da massa,
o grupo, né? O grupo maior começa a utilizar, então fica aquilo. E também por necessidade, né? Então, por exemplo, nós sabemos, com o advento da tecnologia, né? Então, dessas redes, desses sites de redes sociais, muitas palavras foram criadas, né? Que chamamos de neologismos, que são palavras novas. E o que é um neologismo, né? Pode ser uma palavra criada, né? Uma nova, tá? Ou uma palavra que já existe, mas aí eu atribuo a ela um sentido, um significado diferente para um outro contexto. Então, por exemplo, hoje nós temos o Facebook, e tem muita gente que já transformou isso daí em um verbo, né? O Facebookar. Ele está, ou no caso o Twitter, né? O Twitter. Então, ele está tweetando. Vê? Então, isso é um neologismo, é uma palavra nova. Nós temos diversas outras palavras. No caso tem um escritor na nossa, dentro da nossa literatura, né, a literatura brasileira, Guimarães Rosa, ele gostava muito de brincar com essas questões, né, de trazer palavras novas para dentro do texto, tá bem? E aí vamos lá. Eu quero mostrar esse próximo texto agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Acredito que vocês vão pegar de primeira, já vão reconhecê-lo. É de autoria de um cantor conhecido, e eu preciso que vocês leiam e tentem lembrar de quem se trata. Vamos lá? Ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E aí ele repete, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia, nem um pé de plantação. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Eu acho que vocês sabem, não é? Que música é essa? Vocês podem pausar um pouquinho, pensem aí. E agora? Gente, a música aí de Luiz Gonzaga, pernambucano de Exu, tá? Cidade aqui do Nordeste, e autor dessa música, e ele fez aí, no caso, em parceria também com o cearense Humberto Teixeira. E aí o interessante é que nós como pernambucanos, né, na maioria das vezes, também somos, né, dizemos que somos coautores, porque empregamos, né, eu não sei se vocês já observaram, existem diversos programas aí, realities, espalhados aí, né, voltados à questão da música, The Voice, entre outros, né, então cada pessoa que canta, né, é a mesma, dizemos assim, é a mesma letra, mas cada pessoa emprega ali a sua personalidade, a sua essência, e aí é bem interessante, né? Então, dizemos que a letra é a mesma, mas a música ela foi passada de uma maneira diferente, de uma maneira muito particular. Então, é uma música muito conhecida, tá? E aí, agora eu vou passar algumas atividades para vocês, que eu preciso que vocês respondam no caderno de língua portuguesa. Então, já vão pegando aí, coloquem o cabeçalho bem direitinho, bem bonito, né? Uma letra bem organizada, tá certo? A organização é tudo, tá bem? E olha só, primeiro eu pergunto a vocês, nem vou falar muito mais dessa música, porque eu preciso que vocês respondam essa questão. Na próxima aula, numa aula mais à frente, tá? E eu vou debater, lógico, com vocês, quando nós formos fazer aí a questão da correção. Mas aí a primeira questão eu pergunto a vocês, como o cenário do sertão é descrito na música? De que maneira? Tá? Quero que vocês observem aí a questão do ambiente.
De que maneira esse ambiente ele é retratado? Como é que o eu lírico fala? De que forma? Quais as características que o eu lírico apresenta desse lugar? É o quê? Um lugar frio? É um lugar quente? É um lugar povoado? E aí? 2. Qual o tema tratado na música? Ou seja, qual é o assunto? A música, ela fala sobre o quê? Ela aborda sobre o quê? Certo? É sobre a seca. Vamos voltar aqui um pouquinho. É sobre um grupo específico. Qual é o assunto, né, que é tratado aí? 3. Poderíamos afirmar que o conteúdo expresso pelo compositor, no caso aí, nós temos Luiz Gonzaga, em décadas passadas, se faz novo nos dias atuais? Prestem bem atenção. Poderíamos afirmar que o conteúdo, esse assunto que ele aborda na canção, mudou, né? Vamos fazer um paralelo, que eu tenho o passado e o presente. Mudou muita coisa? Se faz novo nos dias atuais ou ainda nós percebemos coisas parecidas, realidades parecidas? E eu preciso que você justifique, né? Se sim, justifique também. Se não, justifique também. Ok? Bem, na sua opinião, na quarta questão, qual o grau de escolaridade do eu lírico? Você acha que, não é a pessoa que escreveu, né? O eu lírico é essa voz que passa a poesia, tá? Então, analisando a letra, então você acha que ele que ele é uma pessoa letrada, né? Ou seja, uma pessoa que domina a norma culta, a norma padrão da língua, ou é uma pessoa que possui um vocabulário mais simples, né? Uma linguagem mais simples? E aí? Então, você acha que o grau de escolaridade é avançado? É básico? Preciso que você explique tudo isso. Quinta questão, qual sua possível profissão? Então, vejam, nós podemos analisar muita coisa dentro de uma canção, né? Cheguei a trabalhar com vocês um pouco sobre essa questão da interpretação, né? De como interpretar, de como inferir, descobrir coisas que estão ali escondidas dentro da canção, né? Então, por meio dela, qual a profissão desse eu lírico? Qual a sua possível profissão? Ou ele não tem? E eu preciso que vocês coloquem tudo aí, tá bem? Continuando aqui. Sexta questão. Retire da canção expressões típicas da linguagem popular. Ou seja, o que é a linguagem popular? É aquela linguagem coloquial. É aquela linguagem falada, né, por muitos, aquela que não segue a questão com muita rigidez a linguagem padrão, tá bem? Que não está dentro dos parâmetros da linguagem culta, né, da gramática, enfim, expressões que nós utilizamos no dia a dia. Eu quero que vocês enxerguem, observem essas expressões e anotem aí. Sétima, você compreendeu o que quis dizer a canção? Isto é, houve comunicação ou nela há expressões erradas que dificultam o entendimento? Porque eu coloquei entre aspas aí errada. Porque essa questão do falar errado é muito relativo. Dizemos que, eu já vou dar uma pista aí, uma dica para responder essa questão. Dizemos que houve erro de comunicação, ou que alguém falou errado, quando o outro não consegue entender, quando uma pessoa não consegue entender a outra. Tá? Então, se eu chego e digo para vocês assim, Maria, casa, fruta, foi, notebook, celular, mesa.
Você vai dizer, oxe, eu não entendi, foi nada. Então, vê, nós estamos utilizando palavras que existem na língua portuguesa, mas, como essas palavras elas não foram organizadas de forma clara, a comunicação ela não foi estabelecida ali. Então, dizemos que houve um erro de comunicação. Agora, essas expressões populares, gírias, ou determinados ou jargões, elas são consideradas erradas? E aí eu quero que você coloque a sua visão. Mais à frente nós vamos fazer um debate sobre isso. Questão 8, a última. Suponha que você seja oftalmologista, tá? Então, o médico responsável aí pela questão da visão, oftalmologista, oftalmo, né? E no consultório, ele chegasse um paciente, tá? Você é o médico, e chegasse um paciente cujas palavras fossem, doutor, desse jeito, doutor, meus olhos estão ardendo. Doutor, meus olhos estão ardendo. Como você agiria diante de tal afirmação? Você é um médico. Você é um médico lá letrado, que domina a norma culta, você domina a gramática. Como você agiria? Corrigia-o? Você faria uma correção? Ó, não é assim. Ou procedia, você continuaria o exame dos olhos do paciente? O que é que vocês acham? Vamos lá. E aí, já para ajudar um pouquinho nessa questão dessa atividade que vocês vão fazer hoje, eu quero falar rapidinho aqui a respeito dos níveis de linguagem. Então, estamos falando da linguagem verbal, lembram? Verbal, o centro é a palavra. Isso vem do latim, não é? Porque no latim nós temos a palavra verbo, vem de verbum, verbum. Verbo no latim significa palavra. E aí, como nós estamos falando da linguagem verbal, sabemos que existem a linguagem formal, ou também a culta, que é o culto, é aquela linguagem padrão, tá? Que segue as regras gramaticais, como, por exemplo, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Né? E outras expressões, então vejam, nós observamos aí uma linguagem bem culta, né? Que segue com bastante precisão as normas, as regras gramaticais. Né? Quando alguém chega e diz, por obséquio, dê-me R$3 de pães. Diferente quando alguém chega, me dá R$3, né? R$3 de pão aí. Não é? Então, vê, aqui, observamos uma certa culto, tá? E agora aqui nessa outra, a informal, que é a popular, tá bem? Que é falado pela maioria das pessoas, né? Então dizemos, bem, ninguém fala culto 24 horas por dia. Ninguém segue com precisão e com maestria as normas gramaticais 24 horas por dia, né? Alguns até tentam, mas, por exemplo, às vezes em determinado contexto, em um determinado ambiente, você está lá com um grupo de pessoas, né, numa praia, numa piscina, naquele domingo à tarde, com toda a família reunida. Então, imagina você, por obséquio, né, dê-me aquele controle. Não. Tá? Então, você recorre a uma linguagem mais simples, que isso é um tipo de variação. Vamos ver já já. Mas olha como seria essa linguagem formal ou popular, ou também chamada de coloquial, tá bom? Porque é o que utilizamos no dia a dia. Aê, professora! Eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil português. Então, vê só como o aluno ele chega e fala para a professora, tá bem? Vejam só. O que é a linguagem formal, também chamada de norma culta? É aquela que segue as regras prescritas na gramática normativa. Então, todas aquelas regras que a gente vê de ortografia, de acentuação, de concordância, de regência, então tem que seguir aquilo ao pé da letra. Não pode se desviar daquilo ali.
E também é a variante ensinada na escola. E aí você pergunta, por que, professor? Gente, isso se dá pela seguinte questão. Somos preparados para realizarmos provas futuras, provas de vestibular, provas de concurso. E essas provas, né, de concursos, vestibulares, essas provas, elas exigem um conhecimento, né, elas exigem que nós tenhamos, né, e detenhamos um conhecimento acerca da norma padrão da língua. Então, eu preciso, sim, conhecer regras de concordância, né, de saber, poxa, eu não posso falar os meninos. Se o artigo está no plural, o substantivo vai para o plural também. Os meninos, né? Nós vai, olhem aí, concordância verbal, né? Nós vai, nós vamos. É aquela coisa, tá, mas assim, no dia a dia a gente pode falar, né? E se nós estivermos com amigos, podemos sim, gente. A linguagem é isso, é como um guarda-roupa, tá? Então, a gente, em determinada situação, a gente vai lá e pega, hoje eu vou utilizar essa linguagem. Nesse momento, eu vou utilizar essa linguagem, porque o ambiente, o contexto me permite isso. Mas nós precisamos também ter em mente e precisamos conhecer um pouco dessa linguagem formal. Porque em alguns ambientes vão exigir isso de nós. Por exemplo, contextos formais como entrevistas de emprego, não é legal, não é interessante, não é certo chegarmos utilizando gírias, expressões coloquiais, jargões, e aí, mano, não sei o quê, né? E as novas, não é legal, então é preciso que haja um certo formalismo, tá? Você vá bem vestido, né? Você esteja ali com uma boa postura, que fale de maneira clara, não é? E respeitando as regras, as normas. Alguns textos também jornalísticos, redações de concursos, vestibulares, trabalhos, né, acadêmicos, que vocês mais à frente vão estar todos numa faculdade, e aí vão exigir, são contextos que vão exigir um conhecimento sobre essa linguagem formal, tá bem? Bem, as características. Então, nós observamos aqui que possui um maior prestígio social, quer dizer isso, né? É a pessoa que ela chega e ela fala, né? Ela utiliza uma linguagem formal, ela é bem vista em alguns ambientes, tá certo? Né? Ela é considerada uma pessoa culta, é uma pessoa estudada, é uma pessoa que lê bastante, que está por dentro das coisas. Então, ela é bem vista. Por isso que é uma das características aí da linguagem culta, da linguagem formal, é esse maior prestígio social, certo? E aí eu volto, né, àquela questão do exemplo, do exercício. Imagina você tá lá, você vai a um médico, e aí o médico se chega para você, tem dois médicos. O primeiro diz, olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem? Qual é o seu problema? Em que posso ajudá-lo ou ajudá-la? E o outro diz, e aí, meu filho, qual é o seu problema? O problema em qual olho? E aí? Você escolheria qual? Bem, eu não estou dizendo que esse primeiro que utilizou uma linguagem formal, ele é melhor do que esse segundo, não estou dizendo isso. Às vezes, as aparências, né, esse primeiro contato engana. Mas, quem é naquele momento ali? Veja, não é um momento de descontração. Então, por mais dificuldade que eu tenha, é importante eu sempre estar buscando me aprimorar. É sempre interessante e importante eu estar buscando aperfeiçoar a minha fala, o meu discurso, porque em alguns contextos, em alguns ambientes, eu vou ser cobrado. Vão me exigir, tá? Vão exigir que o meu discurso ele apresente linguagem culta. Bem, indicação precisa de marcas de gênero, número, pessoa.
Tá? Então, fica muito claro essa questão, a questão da concordância, né? Então, por exemplo, o Cláudio, né? A Maria, a gente não utiliza muito isso aqui, né? Não é comum do nosso discurso. Mas alguns outros, em alguns outros contextos, nós observamos isso. A utilização de todas as pessoas, tempos, modos verbais. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem assim, tu vai para onde? Não. De acordo com a questão da conjugação, o certo seria, gramaticalmente falando, tu vais aonde? Então, são coisas que nós vamos vendo aos poucos, né? Então, por exemplo, a questão do tempo, né? Os modos verbais. Bem, riqueza na construção sintática. Então, nós observamos textos, frases bem elaboradas. E também uma adequação do emprego das preposições. Então, a questão da regência. Bem, todos esses conteúdos nós vamos vendo com calma mais à frente, tá certo? Nós temos aqui uma linguagem, a linguagem também formal, que ela é considerada, né, a linguagem coloquial também, nós podemos assim classificá-la, ou também popular, que é aquela utilizada de maneira mais espontânea, corriqueira pelos falantes, é utilizada de maneira mais despreocupada, tá? Por quê? Porque ela vem aqui, ela aparece aqui, ela é utilizada em situações comunicativas mais informais, ou seja, diálogos entre amigos, familiares, etc. Enquanto a questão das características, economia nas marcas de gênero, número e pessoa, tá? Redução das pessoas gramaticais. Eu acho interessante aqui também essa questão, o gerúndio. Dizemos que não existe mais gerúndio, e sim gerúnio. Nessa questão do NDO. Então, dificilmente nós observamos pessoas, eu estou estudando, eu estou falando, eu estou cantando. As pessoas chegam e dizem assim, eu estou estudando, eu estou falando, eu estou cantando. É ou não é? Acho que vocês já devem ter reproduzido isso e já devem ter ouvido, escutado bastante. Então, vê, e não é errado, tá, minha gente? Não é errado em determinados contextos, tá certo? Porque se houve entendimento, se você conseguiu compreender o que o outro disse, e aí a gente está no que não no âmbito da gramática, né? Porque a gramática vai bater o pé e vai dizer, não, é errado, não pode. O emprego de agente, em vez de eu ou nós, a gente utiliza muito esse agente. É ou não é? Bem, quantas características? Redução de tempos verbais, estruturas frasais simples, então não é uma coisa muito elaborada, muito complexa. Regências verbais simples, emprego de pronomes pessoais retos como objeto. Um exemplo disso, quando nós dizemos assim, eu amo ela. Bem, gramaticalmente falando, está errado. Por quê? Porque esse pronome ela não pode, esse pronome pessoal aí ela, não pode, ele não entra aí ele não é um pronome objeto, ele é pessoal. Então, o certo seria eu a amo ou eu o amo. Eu vi ela, né? Vi ela é uma vila sem beco, sem saída, né? É uma vila pequena, enfim, o povo brinca muito com isso, né? Mas por quê, né? Vi ela, pronome pessoal utilizado como objeto não pode, então eu a vi ou eu o vi, perfeito? Bem, olha um exemplo, né? Tá desculpado, não tem importância. Eu já estava me aborrecendo com a história, mas estão desculpados. Mas até que eu estou achando bom ficar banguela. Vou comer tutu e sopa e doce de leite mole. Ora, ou seja, não insista, resolvi, está resolvido. O dia que eu deixar de resolver, bota a dentadura outra vez. Então, observamos diversas, aqui são exemplos, mas diversas expressões e palavras que são próprias da linguagem informal, coloquial. Essa que nos deparamos, que vemos no dia a dia. Ok?
Vamos agora para alguns tipos de variação. E eu acho importante que vocês anotem isso, tá bem? Anotem, pausem e anotem. Bem, a primeira é a variação diatópica ou geográfica. Então, ela pode receber, você pode denominar de duas formas, né? Bem, o que é a variação geográfica ou diatópica? Refere-se a diferentes formas de pronúncia, as diferenças de vocabulário e de estrutura sintática entre regiões. Então, por exemplo, como é que você chama isso daí? Aipim, ó, essa comida, esse alimento. Aipim, mandioca ou macaxeira? Como é que você conhece? Como é que você fala? Abóbora, jerimum ou moranga? Sacolé, dindim ou geladinho? Então, vejam, essa questão da variação geográfica é o seguinte: cada lugar, cada região vai falar do seu jeito. E observamos, isso fica claro, né? A maneira como o nordestino fala, a maneira como uma pessoa lá de São Paulo fala, lá do Amazonas fala. Então, observem, é a mesma comida, às vezes é o mesmo objeto, mas falados de maneiras, de formas diferentes. Isso é riqueza, gente. Isso é um patrimônio. Então, o nosso país é um país rico, rico em tradições e rico também, na questão em aspectos linguísticos. Então, vê, uma palavra ela recebe, ela é uma coisa, um determinado objeto, né, um alimento, enfim. Ele é apresentado de diversas formas. Uma pessoa que sai daqui do Nordeste e vai para São Paulo, ela é facilmente reconhecida. Por quê? Pela questão do sotaque. A nossa fala é o nosso cartão postal, é a nossa identidade, é o que nos identifica. Isso é tão certo, né? Por exemplo, você convive tanto com uma pessoa, você está lá, se essa pessoa ela chega você nem não está vendo essa pessoa, mas ela vem falando, ela está gritando lá, né? Longe. Mas como você já está tão acostumado com aquela voz, com aquela pessoa, você já disse: opa, fulano vem aí. Conheço pela voz. Então, a nossa voz, a nossa fala nos identifica. Ok? Também a questão do sotaque, como eu disse. Então, existe o dialeto caipira, o dialeto gaúcho, o dialeto baiano. Oxente, meu rei, não é? O caipira que fala meio assim, ou não é? Bem, reduções de palavras, como velho, mulher, cantar. Cantar é muito daqui, não é? Do sertão, do nordestino, o cantar. Bem, cabra macho. Então, a gente tem toda essa questão, depois a gente vai na literatura, Lampião e tantos outros. A questão do extrato, uma outra tipo de variação, é a variação diastrática, ou também chamada de variação sociocultural. Pausem novamente, pausem e anotem. O que é essa variação sociocultural? São as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Observem exemplos aí. Gente, para ficar mais simples. Uma criança, ela fala, ela possui uma linguagem diferente da de um adulto, da de uma pessoa idosa. Então, vê, cada grupo social, ele tem a sua própria linguagem. Então, o grupo dos alunos de medicina, então, eles utilizam uma linguagem própria ali do contexto deles. De alunos de direito, né, advogados. Então, pessoas da zona rural, do interior, pessoas da zona urbana, pessoas que não possuem escolaridade e pessoas que possuem um certo nível de escolaridade, certo? Grupo de professores, eles falam de uma forma, alunos falam de outra forma. Então, cada grupo, as mulheres falam de um jeito, os homens falam de outro, né? É tão tal que muitas vezes a gente entram nessa questão de preconceito. Você está falando que nem um homem, você está falando que nem uma mulher. Não tem muito disso, gente.
Então, assim, cada grupo social, ele possui, ele detém um tipo de linguagem, um tipo, é uma fala que o caracteriza, certo? Bem, a próxima, ó, então essa foi a diastrática. Vejam que são nomes bem parecidos, ó, mas a diastrática é sociocultural. É a questão do grupo. Cada grupo fala de um jeito. As crianças falam de uma forma, os adultos falam de uma maneira diferente, os mais idosos de uma maneira diferente, de outra forma. Um grupo de alunos falam de um jeito, grupo de professores de outro, e por aí vai. Médicos, advogados, engenheiros, por aí, e aí sucessivamente. Aí nós temos a diafásica, que é também chamada de estilística. Bem, são variações que se dão em função do contexto comunicativo. Isso é, a ocasião determina o modo como falaremos com o nosso interlocutor, se é formal ou informal. Então, aqui é uma questão de adequação da linguagem. Por isso que eu disse, é importante sabermos, né? A linguagem informal a gente já conhece, a gente já detém por quê? Porque ela está mais presente no dia a dia. Mas eu preciso conhecer também a linguagem formal. Por uma questão de necessidade, muitas vezes. Então, ó, vamos lá, eu estou aqui conversando estou na praia, então a gente está bem despreocupado aqui, estamos utilizando gírias, eu não estou preocupado. Mas mais tarde, eu vou ter que fazer uma entrevista de emprego, então vou ter que mudar a minha linguagem, eu vou ter que adequar a minha fala àquele momento. Então, por isso que é a variação estilística, né? Uma conversa entre amigos, então eu saí do emprego, dessa entrevista de emprego, fui falar com amigos num bar, na praia, na piscina. Bem, então eu já utilizo uma outra linguagem. Lembram da questão que eu disse agora há pouco? É como um guarda-roupa. Você vai lá e veste. Esse momento agora, por exemplo, quem é que vai à praia de terno, paletó, gravata, num dia, sei lá, 40 graus? E aí? Vê que não tem muita coerência, não bate. Ou, por exemplo, tá lá 2 graus abaixo de zero e você tá ali de biquíni ou sem camisa, passeando despreocupadamente. Vê que não tem coerência, tá certo? Então é meio que isso. A gente vai a uma formatura, a gente abre o guarda-roupa e a gente diz, não, eu vou utilizar essa roupa. Né? As meninas esse vestido, os meninos essa camisa social. E a mesma coisa acontece com a questão da linguagem. Dependendo do momento, do contexto, do ambiente, eu preciso adequar a minha fala. Perfeito? Bem, agora a gente vê aqui a questão da variação diacrônica ou histórica, para concluirmos. Bem, o que é essa variação histórica? Gente, lembram que eu falei no início da aula que a língua ela é viva. As palavras, elas são vivas e elas evoluem ao longo dos tempos, ou do tempo da história. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Por exemplo, nós tínhamos até chegar o você, ou ser, nós tínhamos vossa mercê, que com o tempo se transformou em vós mercê, que depois passou para você e terminou com o ser. E hoje a gente, ser tá bem, e diversas outras palavras. Então, a variação histórica é essa que se preocupa em analisar as transformações das palavras ao longo do tempo. Tá bem? Temos aqui alguns exemplos. Observamos aqui a palavra introdução. Hoje nós não utilizamos mais com esse C antes aqui do C cedilha. Não é verdade? Ano aqui com 2 N's, 1825. Então, vê que muita coisa mudou. Então, a variação diacrônica ou histórica, ela analisa justamente isso. Né? Bem, enfim, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham anotado, assistam quantas vezes vocês acharem necessário. E eu vou ficar aguardando aí as respostas da atividade, tá bem? Então, até a próxima aula.